Mais um Slides Perdidos. É Fala isso aí, aí. Cajá, tudo bem? Tranquilo, Luizão. Beleza aí, Monster? Como tá aí? Cara, Sacudindo os arquivos para cair slides perdidos? então, a cada clique vem um slide perdido que a gente fica com vontade de trazer aqui para esse formato, né? Para essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui no canal, né? E aí, Cajá, qual foi o slide perdido que tu achou? Cara, então, dentro de uma pesquisa aqui de abrir caixas e mais caixas de arquivo, achei esse daí que, cara, eu acho muito bom, tá? Por diversos pontos ligados à cultura de inovação, né? E é legal que eu trazia essa frase, né? A primeira vez que eu usei esse slide foi na escola de rebeldia da reserva, né? Onde eu criei o curso Tarja Preta e lecionei durante os 3 anos lá. E aí, na primeira vez que eu botei essa frase ele é um poeta Rumi, né? Eu não tinha o nome. E aí o Gustavo, cara, o Gustavo Caldas, que me falou, cara, me mandou a imagem e tal, e eu botei no slide. Eu acho muito bacana essa frase, cara. Quando você começa a caminhar, o caminho aparece. E esse slide, para mim, ele tem muita relevância, principalmente hoje, que eu e o Luiz estamos com essa nova iniciativa a Indiana, e a gente passou ontem, se eu não me engano, conversando hoje mais cedo, eu não me lembro já, tanta coisa que a gente faz durante o dia, sobre posicionamento, sobre o que a gente quer fazer, como a gente vai fazer, né? Essa necessidade de entender nossos usuários. Cara, na necessidade real da gente aplicar todos os processos que a gente ajuda empreendedores, empresas, corporações, na construção dessa nova iniciativa ligada à cultura de inovação. E só que, cara, eu tenho uma pegada, eu e o Luiz, a gente é muito diferente, por isso que a gente é complementar. Eu sou um cara que acredito, né? Eu tenho um perfil, digamos, de visionário, de acreditar, tem tantos dados concretos e sair fazendo. E quando me apareceu essa frase, ela casou muito com o que eu realmente vivo, que é quanto mais eu caminho, mais as coisas acontecem. Isso tem muito a ver com a mentalidade de quem trabalha com cultura de inovação. Chega um momento que você precisa acreditar que pode fazer diferente, acreditar que pode fazer melhor, acreditar que você está andando por melhor caminho. E, cara, se esse caminho vai aparecer ou não, com certeza o processo de caminhar vai te dar tantos calos e tanto desenvolvimento que você vai estar preparado para o caminho que precisar caminhar, né? Eu que trabalho com design há 25 anos, né? Eu acho que sempre fui embutido dessa visão otimista e de visão de futuro, porque nenhum designer cria algo para o passado. Sempre a gente está criando um produto, seja uma cartilha, um fone, enfim, o que a gente estiver criando, um espaço expositivo, é para daqui para frente, nunca é daqui para trás. Então, a gente tem que sempre acreditar que a gente está buscando fazer o melhor. E essa mentalidade do designer, que muitas das vezes os líderes de design, líderes de inovação não têm, porque muitas vezes eles não acreditam, não buscam ter um otimismo baseado em dados, lógico, porque toda inovação, todo processo criativo, ele é baseado em conhecimento prévio, porque o erro é permitido, porque não é um erro leviano. É um erro que você tentou fazer diferente. Então, eu entendo muito essa frase de que quando você começa a caminhar, é porque você tem, ao menos, um norte para caminhar. E quanto mais você caminhar o norte, você vai chegar a algum lugar. Então, eu acho muito legal essa frase da proatividade que ela provoca, sabe? Do modelo mental de você confiar em você e no seu time e buscar realizar mais. Mas queria escutar a opinião do meu grande amigo Luiz, diante desse slide perdido que eu diferente, não vou ter que discordar, né? Senão não vai ter graça. Se eu falar que é boa. Mas então, eu adoro essa frase também, talvez não pelos mesmos motivos, né? Assim, eu acho que essa frase, acho que ela deixa claro que às vezes a gente fica meio que paralisado porque a gente não tem todas as respostas. Mas, no final agora, você se redimiu para mim, porque você falou, ó, tem que ter dados, tem que ter alguns fatos, tem que ter observações, né? Eu acho que quando a gente fala sobre começa a caminhar que o caminho aparece, cara,
nós temos 360 graus para caminhar. Então, assim, isso não pode ser uma roleta. A gente tem que tentar buscar compreender o que está ao nosso redor para entender qual é o caminho que oferece menos riscos, né? Porque senão eu posso pegar toda uma... Mesmo que se fosse só uma questão de acreditar, de confiar, né? E não estou dizendo que você falou que é só isso, né? Mas se a gente se apegar somente a isso, a gente está arriscado a dar o primeiro passo e já cair num precipício. Porque eu não analisei, eu não olhei, eu não pesquisei, né? Eu não coletei informações. Mas é claro, por mais que você colete informações, tem muita gente que fala o seguinte para mim, né? Esse é um comportamento também que eu vejo muito. Pô, mas o cliente não falou o que ele quer, o usuário não disse o que ele quer. A gente nunca vai ter respostas prontas, pessoal. Por mais que a gente pregue, né, processo de discovery, pesquisa, né, empatia, né, coletar informações com os usuários, o usuário não vai falar assim, ó, faz isso que eu te pago, faz isso que eu vou comprar, faz isso que eu vou... A gente nunca vai ter essa resposta. E mesmo que tenha, é porque você forçou a barra, né? E fatalmente isso não vai se converter. Então, o caminho já é um caminho tortuoso, mesmo você pesquisando, mesmo você indo para um caminho que, enfim, no qual você tem indícios de sucesso, entende? Eu acho que tem uma relação também, essa frase, dentro do contexto de cultura de inovação, com propósito, né? Porque quando você tem uma vontade, um propósito, algo potente, e você começa a caminhar, você vai... É aquela máxima assim, não pense em janelas verdes, estou a fim de comprar um carro X. Você começa a ver na rua o carro X, você começa a pensar ali. Eu acho que tem muito a ver com essa questão também mais holística e necessária de atitude e autoconhecimento para poder inovar, para poder enfrentar as intempéries que tem um processo criativo ligado à inovação, né? Então, quando você começa a caminhar consciente de onde você está indo, guiado por um propósito maior, com certeza você vai consumindo informações, dados e conhecimentos que vão te balizar para você não se perder nesse caminho. Pelo contrário, consolidar ele. Então, eu vejo muito essa frase, e eu aplico ela dentro de um contexto, no acreditar. Nesse acreditar, se for baseado num propósito, ele é muito mais assertivo, porque isso tem uma coisa muito visceral de você, cara, estar atento para o seu caminho, né? Eu acho que todo mundo que busca estudar uma coisa, quando se apaixona, começa a entender e ver tudo aparecendo, e quando menos espera, você tem uma oportunidade de negócio, um grande projeto, né? E isso, cara, eu sou um cara que realmente acredito nessa questão de energia, de vontade, de realização, que as coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer. De vez em quando nem tão boa, de vez em quando nem tão ruim. Mas, quando eu defini que meu propósito é expandir o potencial humano, a quantidade de projetos e ações que eu estou ligado à educação, que eu nunca imaginei que ia estar ligado, são enormes. Por quê? Porque se eu quero ajudar as pessoas a expandir o seu potencial, a primeira coisa é a base educacional. Formar pessoas que saibam ter pensamento crítico e criatividade para criar novos universos possíveis. E eu não tinha nenhuma noção, não sabia nem como ia aparecer isso. Mas a partir do momento que eu comecei a caminhar, o que é esse caminhar? Estudar, aprender, buscar conhecimento, foram aparecendo oportunidades onde eu pude realizar. Então, eu acredito muito nessa vontade de, cara, deixar um legado a partir da sua própria evolução. Não, perfeito. Eu só discordo da palavra acreditar. Acreditar. Porque se você tem dados, se você tem evidências, você não está percorrendo aquele caminho porque você simplesmente acredita. Você está sendo encorajado por fatos e dados. Então, é mais do que acreditar. Você está entendendo que aquele caminho tem menos riscos do que os 359 caminhos, né? Se a gente pegar aqui geometricamente falando, as outras 359 possibilidades, né? E, enfim, mas essa frase era incrível, cara, porque justamente ela, para mim, ela é um pontapé para você, cara. Você não vai ter as respostas todas, você não vai ter aquela segurança que mora no seu imaginário. Você não vai ter. Então, assim,
cara, com as respostas que você tem, mesmo que elas sejam insuficientes, comece, porque você vai aprendendo durante o caminho. Você não precisa ter todos os aprendizados antes de caminhar. Então, eu carrego comigo dessa forma, com essa interpretação, né? Mas eu tô adicionando a sua, tá? Eu gostei desse final que você falou, ó. Quando a gente começa a caminhar, a gente começa a buscar conhecimentos, né? Então, faça igual a ET Bilu, busque conhecimento. Busque conhecimento, é isso aí, cara. Cara, é isso, mas o slide perdido depois do Bilu, não sei o que falar, velho. Se só tem um Bilu no slide perdido, eu não sei mais o que falar. Mas é isso, busque conhecimento. Eu sei o que falar. Curte esse vídeo, manda para as pessoas aí, valeu? E obrigado aí, galera. É isso, tamo junto, até a próxima.